Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver essa questão. De maneira geral, se a temperatura de um líquido comum aumenta, ele sofre dilatação. O mesmo não ocorre com a água. Se ela estiver a uma temperatura próxima a de seu ponto de congelamento. O gráfico mostra como o volume específico da água varia em função da temperatura. Volume específico inverso da densidade. Com uma aproximação na região entre 0 graus Celsius e 10 graus Celsius, ou seja, nas proximidades do ponto de congelamento da água. Pois bem, este aqui é o gráfico que representa a dilatação, né, da água entre 0 e 100 graus, e esse pequeno pedacinho está sendo representado, ampliado, nesse gráfico B. Tá? Neste gráfico B aqui, o que acontece entre 0 e 10 graus, próximo ao ponto de congelamento. A partir do gráfico, é correto concluir que o volume ocupado por certa massa de água, daí quer saber se diminui, aumenta em determinado intervalo de temperatura. Pois bem, se a gente analisar aqui entre 0 e 4 graus, nós vamos ter ali no ponto de 0 graus, um volume que está entre 1,00010 e 1,00020. Então, isso aqui, né, esse volume I, eu vou dizer aqui, é de mais ou menos 1,00015. Tá? E bem, se eu for ver o volume na temperatura de 4 graus, aqui, bem, eu tenho um valor baixo que posso aproximar por 1. Tá? Um volume, que eu vou dizer um volumezinho final, que eu vou aproximar por 1. Tá? Facilitar um pouco. 1,00000. Tá? Pois bem, o que está acontecendo aqui, né? Entre 1,00015 e 1, eu tenho basicamente um aumento de uma certa porcentagem. Se fosse, por exemplo, 10%, ia trabalhar aqui. 1%, 0,1%, 0,01%, 0,015% de aumento, né, de redução, né, no caso, entre VI e VF, certo? Bem, se a gente observar ali na letra B, o que diz a letra B? Que o volume aumenta em mais de 0,4% ao se resfriar de 4 a 0 graus. Não, ele não vai aumentar mais de 0,4. Ele vai aumentar 0,015. É um valor menor, bem menor. E olha ali a letra C. Né? Então a gente pode descartar esse aqui. E olha ali a letra C. Diminui em menos de 0,04 ao se aquecer de 0 a 4 graus. Bem, quando eu aqueço de 0 a 4 graus, ele sai de 1,00015 e vai para 1. E a diferença entre esses dois é de 0,015%. Ou seja, menor que 0,04. Tá? Fazendo assim, a letra C sendo a nossa resposta, né? Na letra D diz que aumenta em mais de 4% ao se aquecer de 4 a 9 graus. Quando a temperatura vai para 9 graus, está mais ou menos aqui. Quando eu tenho o ponto de 1,00020, né? Ou seja, eu estou saindo de 1 e eu estou indo para 1,00020. 0,00020.
Bem, isso aqui representa basicamente um aumento, pessoal, de 0,02%. Tá? Pois bem, isso aqui é menor do que 4%. Então a gente já pode descartar a letra D também. E as outras duas é com relação, né, às temperaturas de 0 a 100 graus. Bem, a temperatura de 0 graus eu tenho o volume ali 1 centímetros cúbicos por grama, volume específico. E a 100 graus eu tenho quase ali o que seria, né, 1,04, ou seja, eu estou indo de 1 para 1,04. Isso aqui corresponde a um aumento de 4%. Se fosse um aumento aqui, 40%, mas como é aqui, 4%. Ou seja, entre 0 e 100 graus, a água ela se dilata em mais de 4%, em quase 4%. O que descarta a letra E, que diz que o aumento é de menos de 3%. E a letra A também descarta, pois ali ele diz que diminui em menos de 3% quando eu resfrio de 100 até 0. Sendo que o caminho oposto vai se comportar da mesma forma. Então eu vou ter basicamente a mesma porcentagem, porém sendo reduzida. Certo, pessoal? Pois bem, então fica a nossa resposta ali mesmo, na letra C. Certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail aqui abaixo. Certo? Tenham bons estudos e até mais!